Senhor Jesus, de estar aprendendo da Tua palavra, Senhor. Traz para nós a luz, Senhor Jesus, da Tua palavra, traz, Senhor Jesus, a luz do Teu entendimento, Senhor, para que nada daqui saia, Senhor, por concepção humana, Senhor, mas sim algo que traz, Senhor Jesus Cristo, para as nossas vidas, vinda de Ti, Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Pode se assentar, meus queridos. Hoje nós vamos dar continuidade, da onde nós paramos, que foi ali no capítulo 22, nós terminamos o 22. A partir de hoje, provavelmente, nós vamos começar a deixar restantes de capítulos, porque agora eles começam a ficar mais longos, e nós temos que cumprir o horário certinho aí. Provavelmente vamos terminar o 23 e vamos começar apenas o 24, certo? 23, todos leram? Todos leram o capítulo 23, viu como é um capítulo que apenas está mostrando ali como que Abraão, conseguiu, o espaço, conseguiu a sepultura, a caverna, para ali deixar a sua esposa, Sara, sepultá-la, Então, são poucos os pontos que eu queria levantar aqui do capítulo 23, porque ele é bem claro, Se vocês leram aí, vocês viram que foi apenas uma negociação, Mas tem uns pontos bem interessantes, porque a palavra ela traz para nós, nas entrelinhas, algo maravilhoso. O verso 4, ele mostra a simplicidade de Abraão diante dos filhos de Het. Quando ele fala ali, no verso 4, sou estrangeiro e morador entre vós, ele está conotando o quê? Eu não tenho posses, terras aqui, Eu sou estrangeiro. Quando se fala estrangeiro na Bíblia, quando se fala peregrino na Bíblia, quando se fala viajante na Bíblia, é alguém que não tem residência fixa. Ele está sempre montando suas tendas em pontos específicos, mudando de um lado para o outro, Ali, fazendo algumas alianças com os reis, com os dominantes do território, certo? Mas ele está andante, errante, certo? Foi assim que Deus colocou a posição dele, por isso ele assumiu isso, e aí no verso 4 a gente vê bem isso, Que ele assumiu para ele. É importante frisar que para viver deste modo, você tem que estar debaixo da providência de Deus, porque ninguém vai gostar, de viver sem uma posse, algo que possa sustentá-lo, algo que possa dar uma posição mais certa do que ele é, do que ele espera, certo? Nós podemos ver que ele era um homem de muitas posses, mas essas posses eram a respeito de servos, a respeito de dinheiro, vamos falar assim, de bens, ele tinha prata, tinha ouro, que ele ganhou lá para trás, que ele conquistou lá para trás em algumas situações a qual nós vimos. Tinha gado, tinha, ali, o gado da época nós temos que entender que não é o da nossa aqui, certo? Tanto de época quanto de região, ele não é a mesma coisa. Quando a gente fala de gado, ele está mais direcionado ao burro, que trazia aquela força bruta, diante de puxar carga. Tinha o camelo, que era um animal resistente para a região, porque era um animal que aguentava longos tempos sem tomar água, sem se alimentar, certo? Então era esse tipo de gado. Mas ele admite aí a posição dele, diante deste líder aí, que são aqueles filhos de Het ali, que vai mais para frente ali, Efron, conversar com ele também a respeito dessa negociação toda. O verso 9, também é importante frisar, que ele traz a forma que Abraão queria apenas a caverna. Notem que ele estava falando a respeito da caverna para que ele pudesse sepultar Sara, certo?
Nós temos que ver isso por quê? Porque mais para frente um pouquinho, nós vamos ver ali no verso 11 e 12, que Efron estava querendo incluir ali o quê? Vocês notaram? Verso 11 e 12, olha só o que diz ali, ó. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna, certo? É isso que está aí? Vocês notaram que Abraão estava falando apenas da caverna até agora, né? Desde do início ali do verso 1, e aí diante dessa discussão de ele querer pagar, ele querer desembolsar o necessário para pagar por aquele território, ali Efron já olhando para um negócio mais rentável, né? Um negócio mais formal, ele inclui também aquela região ali, aquele campo ali. Então, o verso 11 e 12, nós podemos ver que ele queria fazer um bom negócio, certo? Diz assim, ó, então se inclinou, no 12, então se inclinou Abraão diante dele, do povo da terra. E ali ele aceitou toda aquela região. E aí eles finalizam a negociação diante de trazer ali o quanto que é, né? Porque nós notamos que Efron depois vai passar para ele o valor daquele território e Abraão se dispõe a pagar, certo? Não tem muita informação na entrelinha, é bem isso mesmo que está aí relatado, certo? Não tem muito o que coletar, ele está bem claro aí, não tem simbolismo, não tem nenhuma outra conotação cultural, é apenas uma negociação simples. Por isso que é um capítulo bem claro, o capítulo 23, certo? A respeito dessa negociação. Alguém tem alguma pergunta a respeito dessa negociação? Que possa levantar aí uma questão para nós discutir agora? Não? Passou tranquilo? Passou tranquilo ou não? Passou, né? Digam aí para que eu possa saber, certo, gente? Então, que eu possa saber aí que passou tranquilo essa negociação. Tá bem claro ali, né, a respeito da negociação, a respeito do que ele pagou, e ali ele sepulta a esposa dele e toca a sua vida, certo? Quantos assistiram o vídeo que eu enviei? Viram lá? Que até hoje eles mantêm aquele lugar, né? É um registro histórico bem interessante, né? Eu não sabia que existia a preservação deste lugar ainda, né? E ali foi sepultado supostamente os patriarcas dessa geração, certo? Vamos dizer assim que por mais que não seja o local exato, mas dentro do levantamento das informações que eles têm, né? Eles puderam pelo menos chegar bem próximo, certo? Mas eu acredito que sim, porque nós temos que entender que aquele povo, eles têm uma missão, eles têm uma direção cultural muito forte. Então, eles mantêm o registro histórico falado, certo? A Bíblia, ela tem o seu valor, tem o seu peso, né? Mas é mais para nós, certo? Porque nós estamos fora daquela cultura, fora daquele crescimento. Agora, se imagine uma criança crescendo desde cedo, escutando seus pais contarem, né, tudo o que houve para trás. Porque esses receberam dos seus pais, que receberam dos seus pais, que receberam dos seus pais, que receberam do próprio Abraão, certo? Então nós temos que entender que essa herança falada, ela é mais preciosa para eles, porque tem mais riqueza de detalhes, tem mais direção. Pode falar lá, irmã Elisângela. Por isso que vem até os dias de hoje, né? Nossa geração falar para os nossos filhos o que os nossos avós fizeram, e a Bíblia diz, né? Ensina no caso o seu filho no caminho que tem que andar para não se desviar dele. Então é uma coisa que a gente continua falando, assim era naquele tempo antigo, eles falavam para prosseguir, né? Por isso que hoje nós temos assim que falar da Bíblia, falar dos acontecidos antigos, para que não se esqueça, porque cada vez mais é como se a Bíblia estivesse ficando mais
Isso. Assim é a geração ali de Abraão que estava falando. Por isso que aqui quando ele fala aqui dos acontecidos, era relevante a palavra, porque aqui eles tinham palavra no que eles falavam. Claro, o que eles proferiam da boca para fora, isso era mantido como que praticamente um documento para nós hoje, certo? Ele tinha realmente peso. As pessoas não voltavam atrás na sua palavra, certo? Então nós temos que entender esse meio cultural, certo? Para que nós possamos entender que, por mais que ele, no tempo de Abraão, não tinha a palavra de Deus ainda, certo? Essa aqui escrita ainda, não tinha, certo? Então, de Moisés para cá que é escrito, certo? Esses relatos. E aí, esse juntamento de pergaminhos de história, reunido aqui está a Bíblia para nós hoje. Mas nós temos que entender que nós não estamos nesse conceito cultural assim. Nossa, se eu for ver, eu não tenho passado para os meus filhos aquilo que era para eu ter passado. Nós também não temos esse costume. Tantos vocês também não têm passado com esse peso. Agora eles têm esse peso cultural de transferir para os seus filhos aquilo a qual eles conhecem oralmente, certo? Além do escrito, além do que eles estudam, porque eles realmente estudam a palavra de Deus. Certo? A palavra valia tanto, né? Eu lembro que o meu pai vendeu um gado para o vizinho e o vizinho deixava tão confiante no pai que pediu para o pai se o gado podia ficar lá. E não tinha papel, não tinha nada. Tá vendo? Era Por honrar aquilo com a qual eles tinham firmado. E o gado ficou mais um bom meses lá. E depois, quando ele foi buscar o meu pai, ele entregou. Aí, ó. Tá vendo? Hoje, se você não tiver um documento ainda, olha, gente, estou me incomodando com a moto aí, que Deus o livre. Mas vamos lá, certo? Capítulo 24 agora sim a gente tem muitos pontos a ser revistos, certo? Porque é um capítulo que agora ele tem muitos dados, muita informação. Quem leu 24? Certo? Isso mesmo, tá? Sempre leiam de 1 a 2 capítulos. Quando você vê que é muito curto, é bem claro, passa um pouquinho mais, passa para outro capítulo, para que nós possamos estar a par, certo? Porque aqui, o modelo que a gente adotou, eu não vou fazer a leitura oficial de todos os pontos, certo? Mas eu vou captar os pontos e aí a gente vai abordando cada um deles, tá? Aqui nós podemos ver que agora vai haver o quê? Né? Um juramento, né? Olha o procedimento. Vai haver um juramento aqui, diante do servo dele, para buscar o quem? Uma esposa para Isaac, certo? E aí nós vamos ver os pontos tratados. Não podia ser qualquer mulher, tinha que ser da parentela dele, tinha que ser da região dele lá, então ele ia voltar para lá, e se ele não conseguisse, ele não ia estar mais sob esse juramento, e ele voltaria, certo? Se ninguém quisesse vir com ele, ele voltaria e estava livre do juramento. Então temos que ver todos esses pontos abordados aí diante deles, certo? E aí nós vamos ver tudo o que acontece diante lá com... Quem que era a mulher que ele encontrou lá? Rebeca? Boa. Então ele vai ver que diante de Rebeca ele passa por toda aquela situação a qual Deus confirma, né? E aí a gente vai abordar tudo esses pontos. Nós temos que ver que os casamentos dessa época é bem diferente dos de hoje, bem diferente da nossa cultura hoje aqui, certo? Nós temos que entender isso. Era formalizado algo diante do quê? Diante de um dote, diante de uma palavra, certo? Então, nós temos que entender o seguinte: mas ela chegou lá e eles, né, consumaram um suposto casamento, né? Não, era realmente um casamento. Por quê? Porque nesta época eram tratados entre pais, entre líderes, certo? Quando Abraão manda o servo dele, certo? Ele manda o servo dele como se fosse hoje um procurador. Você sabe o que é procurador? Sabe o que é procurador?
Quando vocês assinam aquele documento lá para o advogado, para ele responder diante do juiz uma causa a qual vocês precisam, certo? Isso é uma procuração, o nome disso. Vocês passam poderes para o advogado responder em seu nome, certo? Então foi isso que Abraão fez quando ele faz o juramento ali, o servo faz o juramento diante dele, é praticamente, ó, eu te dou poderes agora para ir lá e negociar uma esposa para o meu filho Isaac, certo? Esse era a posição desse servo, ele era um procurador, certo? Então ele foi lá e negociou. Então estava realmente formalizado, sendo formalizado um casamento, quando ele senta lá, ele conta toda a situação a qual ele passou, a qual Deus confirmou para ele que era Rebeca, e aí eles aceitam, entendeu? Eles perguntam até para ela, pode ver que tem que ter uma aceitação dela pelo jeito, certo? Não é um negócio assim que, vai, tá entendendo? É um negócio bom, né? Vá, não. Eles deram essa oportunidade para ela decidir se queria ir com ele, e aí ela decide e vem, certo? Isso foi formalizado o casamento dentro disso, certo? Alguma dúvida a respeito desse modo de casamento? Alguém quer levantar alguma coisa? Fechou? Então nós vamos começar agora a abordar em diante o que vai acontecendo, né? Esse tipo particularmente de juramento, certo? Esse modo particular de jurar, de pôr a mão na coxa, vocês entenderam aquilo ali? Entenderam? O que você não entendeu, Carol? O porquê da mão na coxa, por exemplo? Por que essa forma? O que a gente tem que entender é que isso aí não é uma linha cultural entre eles, certo? É algo formal entre o povo de Abraão, certo? Nós só vamos ver novamente a mão sobre a coxa de alguém num juramento, lá em Gênesis 47, 29. Pode abrir aí. Quarenta e sete, verso 29. Gênesis 47, verso 29. Nós vamos ver outra forma de jurar com a mão na coxa. O que diz lá? Aproximando-se, depois do tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e lhe disse: Se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e use comigo de minha eficiência. E de verdade rogo-te que me não enterres no Egito. Tá vendo? Quem que não queria ser enterrado no Egito? Israel, que era? Jacó, isso. Então Jacó pega o filho dele, Israel pega o filho dele, José, e estando ele próximo do fim do seu tempo, né? O que ele faz? Me jure com a mão na minha coxa de que você não vai me deixar que me sepultem aqui. Tanto é que lá no finalzinho de Gênesis, né? Aí é o juramento, lá pro finalzinho, lá perto do capítulo 50, que é o último capítulo de Gênesis, nós vamos ver que após a morte, José volta, né, com os seus irmãos, com a sua família, né, volta lá para sua terra lá e lá ele sepulta o seu pai, certo? Isso, lá que ficam os patriarcas. Por quê? Porque lá é região que Deus prometeu a Abraão, certo? A sua linhagem, certo? Por mais que ele fosse peregrino, ele assumiu aquela região ali como a prometida, né? Tanto é que é a Canaã, é prometida por Deus para que ele pudesse habitar ali, para que ele pudesse viver por ali, certo? Ele não era um homem de posse terrena, mas era de posse de animais, de servos, de grande riqueza, certo? Assim nós podemos ver hoje, no tempo de hoje, né? Se tem uma pessoa que tem posses, ela não precisa ter hoje, né, terreno, certo? A posse dela pode ser uma conta bancária, pode ser investimentos na bolsa, pode ser qualquer outro tipo de posse, certo? Tanto é que a gente vê que tem pessoas que vivem apenas de aluguel, né?
A parte hotel, já viram o que é a parte hotel? A parte hotel é só um quarto com um banheiro, certo? Onde ele se alimenta do serviço do hotel, ali ele pode viajar de um ponto para o outro. Né? Eles usam muito isso, quem trabalha com negócios, né? Viajando para empresas. Pode ser uma pessoa de posses, né? Mas, de bens, mas não de posses terrenas, certo? Assim nós vamos ver a posição de Abraão conotada ao nosso tempo de hoje, certo? Poderia ser assim, um homem que tem bens, né? Mas não terreno, né? Tem aí seus servos e jumentos e todo aquele juntamento de posse. O que nós vemos aí? Nós vemos que era particular da linhagem de Abraão esse tipo de juramento. Nós não vamos ver esse juramento em nenhum outro lugar, certo? Concorda comigo? Certo? Ninguém lembra, né? Pelo menos, né? Se nós esbarrarmos aí para diante, a gente volta nessa questão. Mas eu não tenho registro, não lembro de nenhum relato próximo disso. Nós só vemos que Abraão fez isso, certo? Então, tem estudos que conotam uma outra posição de fertilidade, né? Por conta da região onde põe a mão, né? A coxa é aqui, ó, entendeu? Então, a gente imagina que deve ter sentado um de frente para o outro, né? E ele põe a mão debaixo da coxa, aqui por dentro, aqui, ó, tá vendo? Certo? É uma região, vamos ver assim, uma região como uma região íntima, certo? Então, traz uma particularidade daquele servo diante dele, ó, agora você vai me ter um juramento aqui diante de mim, né, que você não vai trazer para o meu filho nenhum outro tipo de mulher, a não ser da minha casa, lá da minha linhagem, da minha família, certo? E aí eles tratam tudo isso, né, mas nós podemos ver que, se formos estudar a fundo, vai conotar fertilidade, por conta da região, né, mas traz também essa particularidade, traz essa intimidade entre ele e o servo dele. Tanto é que o outro que vai tocar na coxa de quem vai tocar lá é o filho e o pai, certo? Então tem uma relação bem estreita aí, né? Tanto é que no versículos atrás aí, né, uns capítulos atrás, nós podemos ver que quando Deus questiona quem seria o seu herdeiro, antes mesmo de ter nenhum filho, né, ele questiona e diz, quem é o meu herdeiro é o Damasceno, né, Eliezer, que é este daqui, certo? Então essa particularidade, essa proximidade dele foi bem grande. E nós vamos ver até o porquê, porque ele também aceitou a crença de Abraão, certo? Ele aceitou o Deus de Abraão. Mais para frente a gente vai ver essa confirmação aí, certo? O verso 6 do capítulo 24, tá? Verso 6, o que vai levantar o verso 6? Ele alerta o seu servo de que não faça Isaac retornar à terra dos seus parentes. Continuando assim o quê? Por que ele relata e diz ali, ó, verso 6, olha só. Respondeu-lhe Abraão, cautela, é cautela que está em todos? Guarda-te, né? Cautela? Cuidado, né? Ou seja, presta atenção, tá? Aí o que segue diante? Não faças voltar para lá o meu filho. Agora, você já se perguntou por que ele quer uma mulher de lá da região dele, tem que ser de lá, mas ele não quer que o filho volte para lá? Alguém pode me responder por quê? Hã? Não. A promessa, tá vendo? Por quê? Porque quando Abraão, lá no capítulo 12, convidado, direcionado por Deus a sair da sua terra, da sua parentela, é para ele peregrinar, não é para ele voltar para a terra dele, certo? Então aqui Abraão está garantindo o quê? Olha só como é importante o estudo da Bíblia. O que Abraão está garantindo? Está garantindo que continue a obedecer a Deus. Só isso. Está vendo? Olha a clareza. Para quê? Agora, para que continuar obedecendo a Deus? Para que eles possam continuar debaixo dessa bênção de Deus. Está entendendo? Então, ou seja,
A gente às vezes quer muita bênção, quer muito ser abençoado em todas as áreas. Eu vou listar todas as áreas. Vou dizer todas, tanto financeira, quanto espiritual, quanto matrimonial, quanto profissional, quanto todas as áreas, saúde, tudo. Mas nós não prestamos atenção em obedecer a Deus também em todas as áreas, certo? Tanto naquilo que Ele pede para nós, o que Ele pede para nós? Gente, nós vamos entender isso muito claro com esses estudos. Nós vamos entender o que Deus pede para nós. O que Deus quer de mim? Já se perguntou o que Deus quer de mim? O que Ele espera de mim? Por que eu fui colocado aqui? Por que eu estou nessa região, nesse bairro? Né? Alguns se mudaram de um lugar, voltou para cá, ou saiu daqui, voltou, ou nasceu aqui, está aqui ainda. Já se perguntou por que você ainda está aqui? Tem uma direção de Deus nisso, certo? Tem uma direção de Deus por que você está nesse ministério. Tem uma direção de Deus por que você está estudando a Bíblia hoje. Tem uma direção de Deus aí. Você está correspondendo a essa direção? Está ainda dentro desse propósito de obedecer a Deus em todos os aspectos? Né? Porque a gente olha muito para os 10 mandamentos. Depois a gente simplifica lá, quando Cristo trouxe lá, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente tenta obedecer esses 2 mandamentos. Mas estamos obedecendo todos os outros pontos a qual Ele quer que nós obedeçamos? Porque nós estamos apenas olhando o mandamento. E mandamento, obedecer a Deus, vai além de mandamento. Certo? Ele quer ter um relacionamento contigo. Mas está ali, claro, ali, ele quer ter tem um relacionamento estreito com Deus? Não. Está ali, ore todos os dias? Não. Está ali, busque a Deus todos os dias? Não. Mas esse amar a Deus sobre todas as coisas traz tudo isso. Então nós temos que prestar atenção nos pontos a qual Abraão está colocando bem claro aí, ó. Não leve ele de volta para lá. Presta atenção. Cautelai-vos, né? Que não leve ele de volta, ou seja, obediência nós vemos aqui. Senão entra a questão de muitos que não querem ir para a igreja, né? Muitos querem ficar em casa, não precisa ir para a igreja. Não precisa, a igreja sou eu, né? Se você abrir o YouTube hoje aí, gente, vai ter um monte de gente ensinando que a igreja é você. Não faço mal para ninguém, estou salvo. Não, eu amo meus filhos, faço tudo por eles, né? Tá amando, acha que é só isso, não é? Entendeu? É todos os aspectos, nós temos que ver isso, todos os aspectos. Eu gosto muito de Tiago 4,17, se não me engano. Se você sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Gosto muito. Se tem uma coisa que a gente vê que as pessoas, elas pinçam pontos na Bíblia, qual movimenta elas, né? A pastora tem muito ali, Provérbios, né? É Provérbios o versículo que a pastora mais gosta? Final das coisas do que? Eclesiastes, né? Então, cada um, às vezes, nós pensamos um ponto a qual movimentou a gente, certo? O que tem me movimentado é isso. O fato de eu me negligenciar, isso me coloca na posição de quê? De devedor, certo? Eu estou devendo, eu estou pecando contra Deus, se eu me negligencio daquilo que eu sei fazer, certo? Isso não quer dizer que eu me coloque numa posição de que não sei, para que eu possa estar isento disso. Não, nós sabemos o que devemos fazer, certo? Eu conheço uma pessoa de mais assim, que diz assim, eu vou fazer o quê lá dentro da igreja? Para ouvir aqueles índios, parece uns índios fazendo e se jogando no chão e não sei o quê. Isso aí é tudo. O que eu vou fazer? É que é o que a gente vê, né, irmã? Uma vez foi ensinado para nós aqui, a respeito de aquilo que já está no nosso coração, certo? E eu guardei aquilo para mim. O que eu busco para justificar a minha posição é o que já está dentro do meu coração. Eu já
concebia aquele conceito. Por exemplo, a irmã está trazendo ali que a pessoa, né, apontou os erros, certo? Então ela a pessoa pré-concebeu de que ela não quer ir para a igreja, ela quer arrumar uma questão para justificar. Aí ela pega uma situação dessa, certo? Não quer dizer, não é justificativa isso, certo? Não tem justificativa para o fato de você não querer congregar. Não quer, né? Aceite. Seja homem, né? Seja mulher, né? De uma palavra só e diga, ó, não quero e pronto. Aí acabou. Sem contar que tem Né? vários ministérios, né? Tem ministério que, olha, você não fala alto, né? Tem ministério que as irmãs é para um lado, os irmãos é para o outro. Tem ministério que você é quietinho, não tem urro, não tem bagunça, né? É aquele negócio assim, né? Sereno, reto. Então, tem o pentecostal, pode falar, Elisângela. Pessoas que falam assim no meu ponto de vista, assim, eu, né, pessoas que elas Anotação de rodapé da Elisângela, né? elas realmente não tiveram a revelação do Espírito Santo, a revelação de Deus, né? Até não é por questão de estar só no ministério. Quando a pessoa tem uma revelação do Espírito Santo, ela não vai falar, ela não vai blasfemar, que é um dos piores pecados. Claro. Agora você imagina se aquela situação a qual ela está apontando, né, for realmente de Deus. Mesmo a apontamento, né, ser uma delas, assim, rodar, cair e falar igual Índia, entendeu? As blasfêmias, assim, então, essa pessoa, além dela pecar contra o Espírito Santo, ela não tem a revelação. E vamos lembrar que o pecado contra o Espírito Santo é um dos mais abomináveis, né? É aquele que Deus realmente ele não admite, gente. Não admite. Como se a gente for pegar na Bíblia, até Jesus passou por isso. Quando ele fazia as coisas, o que o povo falou? Ele age por poder do demônio. Demônio, né? Olha só. Então, o que fizeram? Estão pecando contra a ação do Espírito Santo. A revelação não é a igreja. A gente não vai para a igreja porque é isso que vocês falaram. A gente acaba se adequando a qualquer. A gente vai procurar a que melhor a gente. Eu não vou para aqui porque eu não gosto do som. Eu não vou lá por causa que eu não, enche muito. Eu não vou aqui porque é muito. Não, você vai se adequar. Por quê? Porque você tem a revelação. Então você vai procurar se aproximar. Porque quem tem a revelação vai entender que nós não ficamos só adorando Deus em casa. Claro, não é só aqui. Por leitura, entendeu? Que é preciso estar em comunhão. Na verdade, é a demonstração. Nós temos que entender que o culto, a igreja, ela é demonstração pública da sua fé. Só isso. Você não está se aproximando mais de Deus. Quando a gente fala assim, eu venho para a igreja para me aproximar de Deus, para ouvir uma palavra. Não, você pode ouvir uma palavra e se aproximar de Deus na sua casa. Então você está tendo um conceito equivocado, né? Aqui é nossa demonstração de fé pública, só isso, certo? E a gente tem que admitir que as brasinhas, quando está uma perto da outra, né? Elas queimam com mais, né, consistência, né? Separa uma brasa aí do Brasil, vê se ela não apaga e as outras vão ficar tudo acesas. Porque elas transmitem isso. Pode ver, tem culto que, nossa, nós temos passado uma época aqui nessa igreja que os cultos, ele tem realmente contagiado a gente. Às vezes você chega assim, né? Só ali, né? Hoje a presença de Deus é o que basta, né? Aí você chega quietinho, mas daqui a pouco você está pulando, você está alegre, nossa, de onde veio isso? Por quê? As brasas em volta de você está transmitindo essa sintonia, esse calor, entendeu? E isso acaba afetando a gente, certo? Aí você sai orando, sai pulando, sai, né? Bradando a palavra de Deus aí, né? Certo, gente? Então, olha o que acontece aqui, né? Nós estávamos aonde? Desculpa. É que se estendeu, né? Uma obediência, isso mesmo. Vamos tocar mais para frente, onde nós vemos que no verso 10 ali, olha só, tomou o servo 10 camelos do seu senhor, né? E levando consigo todos os bens, né? A qual ele precisava lá deixar o quê? O que ele precisava deixar lá? O dote, isso! Oh, maravilha! É isso mesmo que tem que acontecer, gente. Então, no verso 10, o que a gente vai ver? A gente vai ver que ele separa 10 camelos, né? Para levar. Ou seja, isso é provisão, certo? Provisão. Então, ele precisava levar uma carga, ele separa 10 camelos. Mais para frente, nós vamos ver que ele não estava sozinho. Foi também servos com ele, certo? Se eu não me engano,
lá no verso 32, tá? Não precisa abrir, não precisa abordar lá, mas lá nós vamos também levantar essa questão, que ele não estava sozinho, ele estava com outros servos. Ou seja, o registro histórico, estudos comprovam que essa distância da onde Abraão estava até os seus familiares levaria de viagem 2 semanas, certo? Então vocês imaginem, 2 semanas eu tenho que levar camelo para levar essa carga, eu tenho que levar camelo suficiente para trazer a moça de lá com seus bens, tenho que levar camelo suficiente para quê? Para levar a carga da provisão, ou seja, eles têm que armar tendas no caminho, eles têm que se alimentarem, eles têm tudo, a provisão dessa viagem tem que ser levado junto com eles. Hoje, a gente leva apenas um cartãozinho de plástico com um chip, certo? E hoje você não precisa viajar com mais nada. Se você quiser sair só com a roupa do corpo, você sai, né? Tem lugares onde você pode comprar, onde você pode alugar roupa, certo? Tem aluguel de roupa, tem aluguel de tudo, de carro, bicicleta, tudo. Você só sai com um cartãozinho no bolso, não precisa nem levar dinheiro, né? E aí você tem hotel, você tem serviço de quarto, você tem tudo, banho, tudo, né? Alimento, tudo. Só que nessa época eles tinham que provisionar tudo. Então, nota que a Bíblia fala 10 camelos, já para conotar que não foi pouco. Não é 2 camelinhos, não é 3 camelozinhos, não é 5, é 10, certo? Então nós temos que ver a grande da comitiva que já estava se deslocando para essa viagem. E o registro de estudos bíblicos, estudos históricos, dizem que é 2 semanas a viagem, do ponto onde Abraão estava até lá, a região onde a futura esposa de Isaac estava, certo? Vamos pular para o verso 12, que ainda dá tempo. O servo de Abraão ora ao Senhor. Olha só, um ponto bem importante que eu gostei de ver o que aconteceu aí, verso 12. E disse consigo, né, o servo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, olha só, rogo-te que me acudes hoje e useis de bondade para com quem? O meu senhor Abraão, tá vendo? Ou seja, ele estava direcionado a orar ao Senhor, certo? O que nós temos que entender é que esse servo, ele não veio da casa de Abraão lá com ele, certo? Damasceno estava no caminho. Damasceno é de onde? Da onde que é o Damasceno, gente? Pode falar, é aí mesmo? Damasco? A região onde Abraão saiu, olha só a posição da minha mão, é daqui, num mapa você vai ver essa posição assim, ó, daqui para vocês, tá? Para cá, certo? Ou seja, para vocês aqui, para mim, ó, ele sai daqui na região do mapa e volta para cá. É um V invertido, certo? Assim, ó. Ele sai daqui e vem para cá. Essa é a região onde Abraão sai até aqui. Ele fez esse trajeto aqui. O Damasceno foi encontrado mais ou menos nessa região aqui, ó. Certo? Ele foi conquistado, foi comprado, foi ganhado, não sei como que ele conseguiu esse servo, certo? Eliezer veio dessa região, no trecho da onde ele vinha. Aí nós temos que entender o seguinte: se ele foi encontrado no caminho, então aquela revelação lá atrás de Abraão, né? Onde ele convence o pai, convence o sobrinho Ló e traz junto com ele, não foi contado lá, foi contado no caminho. Por quê? Porque na região tinha muitos povos pagãos. Supostamente Eliezer era um servo, era um homem pagão, entendeu? Não conhecia Deus. A revelação de Deus veio a Abraão, certo? E Abraão transferiu isso, certo?
Aí eu digo, quantos de nós hoje temos lutado para transferir a nossa linhagem espiritual, certo? Para os nossos filhos, né? E vamos colocar assim, filho é algo mais próximo ainda. Agora, se imagine o quanto Abraão estava comprometido a convencer todos da sua casa, como nós vimos lá para trás, que ele levantava os altares, né, e adorava a Deus com todos da sua casa, certo? Ou seja, ele pregava isso. A demonstração pública de Abraão da sua fé, ele transferia isso e mostrava, ó, o Deus Todo-Poderoso me tirou de lá, certo? E me mandou, certo? Aí o que acontece? Esse servo Eliezer provavelmente viu as coisas acontecerem, né? Viu lá atrás lá que Deus impede que Faraó toque na esposa de Abraão. Viu lá atrás também que Deus impede que o outro rei lá, Abimeleque, toque na esposa de Abraão, certo? Viu todas essas coisas acontecerem. Viu também que Abraão, né, estava lá por sacrificar o próprio filho e foi acudido pelo próprio Deus, né? Foi aprovado por Deus Abraão. Então ele foi aprendendo. E aqui nós vemos que isso é claro, porque ele pede, ainda pede o quê? Em a favor de quem? Do seu senhor Abraão. Tá vendo? Mas no 5 surgiu uma dúvida, né? E se ela não quiser vir, eu posso levar teu filho, né? Depois Isso. que Abraão falou assim, não leve meu filho, né? Até saindo, né? Daí depois ele falou assim, então ele creu no Deus de Abraão. Estava em dúvida, mas daí o que acontece? Quando ele chega lá, olha, Senhor, né? Agora me direciona então, porque nós vamos ver pontos específicos que, olha só, Deus, esse servo Eliezer, ele não pediu para Deus que viesse um facho de luz em cima da mulher que ele queria que fosse escolhida para Isaac. Ele não pediu que viesse um anjo em sonho e mostrasse o rosto da mulher, né, para ele poder reconhecer depois. Ele não pediu nada extraordinário para Deus. Ele pediu o quê? Ele pediu que usasse de benevolência diante dele. Cadê lá? Verso 12, né? É isso? Deixa eu reler lá, olha. E disse consigo, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e useis de bondade, e algumas traduções devem estar benevolência, né? Para com o meu servo Abraão. Eis que estou ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens, olha só, essa aqui é a oração dele ainda, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar a água lá. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para eu beber, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designastes para o teu servo Isaque. Olha só, ele não pede nada extraordinário. Ele não fala, ó, desce um facho de luz em cima da mulher que eu vou identificar ela, né? Eu vou chamar ela para ser a esposa de Isaac. Não, ele fala, ó, ele dá uma ordem de acontecimentos específicas que vai já confirmar para ele, e simples. Vamos ver bem, simples. Porque se ele pedir para inclinar o cântaro e ele beber, é algo simples. Se ela se dispor a dar de beber também os seus camelos, é algo simples, né? Nós vamos ver que demanda de bastante força, bastante esforço, mas é algo simples, vamos dizer assim. Certo? Fechou aí? Verso 12, né? 15. A resposta foi o quê? Foi muito rápida, né? Vocês concordam comigo? Que a resposta foi muito rápida. O verso 15 ele diz assim, ó, considerava ele ainda. Ou seja, ele ainda estava orando, certo? Antes de terminar a oração. Hã? A minha diz antes de terminar a oração.
Tá vendo? Uma tradução mais clara lá, o que diz? Ela troca umas palavras para que a gente tenha o entendimento, certo? Aí ele ainda estava orando. Quando saiu quem? Filha de Betuel, filha de Milca, né? Filho de Milca, mulher de Naor, daí era toda a geração para trás, irmão de Abraão, trazendo o quê? Um cântaro no ombro. Então ele, nem terminou e o Senhor já o quê, Pega aí, a resposta. A moça era muito formosa e daí vai ter todo o relato ali de como que era a moça, né, tal, e chamou a atenção dele pela sua beleza, pela sua formosura, né? Vamos ver algumas respostas imediatas mais, para a gente poder ter uma clareza de respostas imediatas. Na Bíblia tem um monte, certo? Se eu fosse listar todas, nós ia finalizar aqui o nosso horário só agora citando respostas imediatas. Mas abram lá Isaías 65, 24. Se puderem ler lá, quem já encontrar. Isaías 65, verso 24. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Tá vendo? Assim como aconteceu. Ou seja, quando ainda você estiver falando, eu te ouvirei. Se ouvirei é o quê? Eu estarei atendendo o seu pedido, eu estarei diante de você, estarei a par de você, da sua situação, né? E a gente também pode ver, não precisa abrir Daniel 9, verso 20 e 21, certo? Daniel 9, verso 20 e 21, outro acontecimento a respeito dessa resposta imediata de Deus, né? Quando Daniel ora a Deus, né? E Deus vem com uma resposta imediata diante da situação dele, né? 2 pontos importantes a ser colocados, para que vocês anotem, que vocês possam abordar e ver realmente o quanto é maravilhoso. O fato, irmãos, não é que apenas Deus nos ouve. O fato é que Ele não precisa nos ouvir. Nós temos que entender isso, certo? Ele não precisa nos atender. Nós temos que nos colocar na nossa posição. Nós não relatamos aqui em um dos cultos para trás aí, a respeito do fato de Deus ser autossustentável. Ele não depende de nada, sabe? O fato de você estar aqui, o seu coração depende do quê? De informação para uma maior compreensão, entendimento e convencimento. Certo? Porque se você não buscar a palavra, você vai esquecendo. Pode falar, irmã. Daniel 9, verso 20 e 21, tá? 20 e 21 você vai ver um outro relato de Daniel aí, né? De novamente uma oração e novamente, imediatamente, Deus está respondendo, né? Se você tiver uma Bíblia de estudo, certo? Uma Bíblia de estudo, ela traz referência bíblica de acontecimentos, certo? 9, 20 e 21, Daniel. A minha tem uma coluna aqui no meio, não sei se vocês enxergam. E aí ela dá o verso do lado em negrito e embaixo uma referência próxima do quê? Próxima em dizeres, próxima em referência, em significado e próxima em acontecimentos também. Às vezes a relação é dentre essas 3 situações, certo? Às vezes é uma referência que leva lá para uma época onde no outro escrito está o mesmo relato, por exemplo, certo? Que no Novo Testamento a gente tem as cartas de Paulo para as igrejas ali, Epístola de Tiago, se não me engano, de Pedro, estão conotando muito a respeito de Abraão, certo? Então, na minha Bíblia, ela tem essa conotação, ela joga lá de volta, entendeu? Da passagem. Ou seja, eles estão citando a passagem aqui no verso, mas ele vai jogar lá de volta, entendeu? Vai dar essas referências. Então, se você tiver esse tipo de Bíblia, o que acontece? Ao vocês abordarem esses versos aí, ele vai estar jogando lá para outro também, e você vai ver uma gama enorme de respostas de Deus imediata diante do povo, certo? Essa citação, vamos fechar agora nisso,
certo? Que está bem próximo agora, e vamos fechar direitinho e vamos continuar depois, certo? O que acontece? Nós vamos abordar essa citação da pureza de Rebeca. Note que no verso... qual que é lá? 16. A moça era muito formosa, né, de aparência, virgem a quem nenhum homem havia possuído ou tocado, né, em algumas referências. Aí você vai dizer assim, mas poxa, por que a Bíblia sempre dá uma conotação, né, de virgem, de pura, de ninguém tocou, né? Por que essa? Porque os homens podem ter várias mulheres e, né, a mulher só um? Não é que pode. Nós temos que entender que os homens, eles têm suas direções e não é aprovado por Deus às vezes. Quando Abraão não foi aprovado, nenhum minuto foi aprovado por Deus, ele possuía Agar e dá todo aquele problema lá para trás, certo? Nenhuma situação. Nós vemos uma situação que é autêntica de um casamento sólido e monogâmico, vamos falar assim, quando Sara morre e ele tem outra esposa que o nome é Quetura, é isso? Verso 25, 1 lá, ó, tá vendo? Quetura. Ou seja, ele se casa depois da sua viuvez de novo, certo? Corajoso esse Abraão, hein? Com 100 e poucos anos casar de novo, né? Corajoso ele. Mas o casamento foi bom, eu acho que é isso. provavelmente, né? Não é bom que o homem viva só, né? Tá respeitando esse conceito, irmã. Tá respeitando esse conceito. Não é bom que o homem viva só. Se ele casou e viveu toda uma vida do lado de uma esposa, ele não vai se acostumar a ficar sozinho agora, certo? Então, provavelmente é essa linhagem. Mas por que a Bíblia... Diga lá. Irmão, não assim, comparando, é o comentário que eu vou fazer, né? Mas eu conheço muitas pessoas e na minha família também, pega cada... Ai, Deus que me perdoe, porque não sabe ficar sozinha. Ai, pelo amor de Deus. Para não ficar... Eu prefiro ficar sozinha. Para não ficar sozinho, arruma cada encosto. Mas tem direcionamento de Deus, né? Aqui nós podemos ver o quê? Que aqui teve direcionamento de Deus. Porque o servo, ele orou a Deus para apontar a moça certa. Tá vendo? Então, nós estamos vendo que Deus está direcionando uma esposa específica para Isaac. E por que essa conotação da virgindade, homem nenhum tocou? Por quê? Porque do mesmo jeito que nenhum homem tocou Sara lá, para que a linhagem fosse autêntica, certo? Ou seja, se ela fosse tocada por outro homem, Sara, vamos colocar assim, supostamente Isaac poderia ser de outro pai, certo? A história ia conotar isso, porque não ia dar para ter certeza se ela foi tocada por outro homem, né? Se ela teve relações sexuais com outro homem, o que aconteceu, né? Provavelmente haveria uma questão, uma dúvida a respeito da linhagem de Isaac, mas não, Deus dá autenticidade na linhagem de Isaac quando ele impede que qualquer homem toque em Sara, para quê? Para que realmente Abraão e Sara é o pai de Isaac. Do mesmo jeito agora, ela é uma mulher pura e vai apenas conhecer Isaac, dá continuidade a essa linhagem autêntica, certo? Por que isso, vocês vão me perguntar? Pode perguntar, por que isso? Por que isso? Porque Deus tem uma promessa autêntica, né? Numa linhagem autêntica, certo? Pode ver, Abraão vai casar agora com Quetura, mais para frente, vai ter mais filhos, e não é por isso que a linhagem, a promessa vai se estender a eles, não, certo? Algumas bênçãos, por conta de Abraão, alcança eles, mas a promessa é apenas para quem? Isaac, gente. Isaac vai ser pai de quem agora? De nações, aham. Acertou, mas eu quero ser mais específico ainda, acertou? De quem?
Jacó e Esaú, opa, que maravilha, tá vendo? Temos que ser direto, gente, certo? Nem que seja para errar, temos que ser direto. Jacó e Esaú agora é a linhagem. Mas a promessa e a força da promessa ainda vai continuar para quem? Vai continuar para os dois? Vai continuar para quem só? Jacó, gente, tá vendo? Tanto é que vai haver toda uma situação lá por conta de os dois guerrear dentro da barriga da mamãe, certo? E o que acontece? Né? Jacó já vem segurando no calcanhar do irmão, tá entendendo? Por quê? Porque a bênção é minha, tá entendendo? Referência lá na parte também que ele se virou anjo, né? E isso, tá entendendo? Essa luta, essa batalha por aquilo que Deus tem para eles, né? Ah, só porque Deus prometeu, agora eu vou sentar, agora eu vou esperar, né? Ó, Deus prometeu, ó. Vai ficar de boa aqui, né? Uma aguinha, né? Vou esperar. Não! Quando Deus promete, há uma ação a qual nós também temos que fazer a nossa parte, certo? Assim foi Abraão, quando disse, ó, vai lá e busca uma esposa para o meu filho, né? E deixa bem claro os termos, para quê? Que a obediência de Deus ainda mantenha a obediência de Deus, certo? Ó, vou mandar meu servo, mas eu vou deixar os pontos específicos, não vai trazer mulher nenhuma de outro lugar, certo? É de lá, e se de lá ninguém vier, pode vir que você está livre do seu juramento, certo? E aí deixa o que mais claro? Se ninguém quiser vier, posso levar ele? Não leve para lá, certo? Por quê? Além dele estar obedecendo, ele está quase que garantido no seu coração que a mulher viria, certo? Porque como é que ele vai pensar numa linhagem próspera, né? Se o rapaz não tem esposa, né? Como? E ele manda buscar também, assim, no meio da parente dele, né? Porque Rebeca era filha do irmão de Abraão. E quando ele manda ela buscar a moça lá no meio do povo dele, ele especifica que ele quer, vai buscar no meio dos meus. Da parentela dele, isso. Uhum. E daí vem a linhagem que... Obedecendo uma tradição. Abraão também era irmão Isso. de Sara, né? Para quê? Eles tinham muito essa preocupação, gente, de não ter mistura. Por que isso? Por que isso? Hoje a maioria dos problemas na igreja, certo? De esposo, de esposa não estar na igreja, por quê? Julgo desigual, certo? Ah, mas eu ganho ele para Jesus, eu vou lá, vou insistir assim mesmo, né? Por exemplo, a menina namora o rapaz lá que não é da mesma cultura de professar sua fé, aí ela, não, eu vou ganhar ele para Jesus. Eu vou dizer que para cada um casal que dá certo e ela ganha um para Jesus, tá? Tem 5 que não deram certo, do mesmo propósito, certo? Então a estatística é essa, eu vou falar bem a verdade, tá? É muito grande, pastor. As pessoas dizem assim, não, eu ganho ele para Jesus, ganhou, amém, tá? Mas dentro dessa estatística tem 5 para trás que não conseguiram fazer isso. Ou seja, o rapaz ou a moça pagão, vou falar assim, tirou ele ou ela da igreja, certo? Então, é por isso que nós temos esse problema. Por isso, o que ele faz? Traz lá da minha linhagem. Por quê? Porque da minha linhagem aqui, por mais que não saiba, eu ensino, né? E vão entender isso. E eles entendiam isso porque lá para frente a gente vai ver que ele fala que é verdade, entendeu? Os pais dela. Pode falar lá, pastor. A gente traz essa está falando aí como na prática é só a história de Sansão. A mistura, né? Ele Tá vendo? trazer ela para Deus, ele não... Atrasou tudo a vida dele. Eu tenho certeza, assim, que da linhagem dos juízes, Deus tinha uma promessa muito tremenda para Sansão. Mas não aconteceu por quê? Porque ele resolveu se misturar, entendeu? E é bem isso, um homem que tinha uma autenticidade de Deus tão forte quanto era a dele, né? Ainda se perdeu por quê? Porque se misturou, né? Então não é preconceito, gente, eu estou falando a verdade, não é preconceito, concepção assim, né, de crente, não. Não misture as coisas. Você que vai namorar, você que está namorando, preste bem atenção em quem você está preparando para a sua vida à frente.
certo? Vamos fechar aí? Marca lá, Elisângela, para mim, por gentileza, o verso 15, tá? Do 1 ao 15, né? Gênesis 20, tem que pôr lá 24, tá? Até o 15 daí, tá? Para que nós possamos continuar semana que vem. Vamos se pôr de pé, agradecer a Deus. E semana que vem tem mais, que esse capítulo aí tá muito forte, gente. Muitos pontos.